O relógio de prata caiu no chão da cozinha numa manhã de agosto, e o barulho que ele fez não foi de coisa caindo. Foi de coisa quebrando por dentro. Joaquim tinha subido no banco para alcançar a lata de rapadura da prateleira de cima, e a lata veio junto, e dentro dela vinha o pano fino, que embrulhava a única coisa que Dalva tinha. Trazido da Serra Funda, além das 2 mudas de roupa e do retrato de casamento. Ela largou a enxada no canteiro e entrou enxugando a mão na saia, com a bronca já pronta na boca, do jeito que mãe faz, xingando antes de saber o que aconteceu. Só que o menino estava parado no meio da cozinha sem nem se defender. Segurava o relógio aberto na palma da mão, e não era a tampa do mostrador que tinha soltado, era a de trás. Eu não forcei, mãe. Ele abriu sozinho. Dalva tirou o relógio da mão dele, com cuidado de quem pega passarinho. Lá dentro, colado na tampa por 30 anos de poeira e de gordura de dedo, tinha um pedaço de papel dobrado em 4, fino de tanto ter sido dobrado e desdobrado. Ela levou até a janela, porque a luz da cozinha nunca serviu para nada além de enxergar panela. Abriu devagar, com medo de rasgar. Era metade de um recibo de cartório. Tinha carimbo, tinha número, tinha 3 linhas de letra pequena e apertada, e no pé, uma data que ela leu 2 vezes porque a primeira não pareceu verdade. Herculano nunca tinha falado daquele papel. Tinha falado do relógio, sim, que era do pai, que era para guardar e passar para o Joaquim quando o menino tivesse juízo de não trocar por bolinha de gude. Nunca falou que dentro dele tinha outra coisa. Dalva sentou no banco que o filho tinha desocupado e ficou olhando aquelas letras que ela sabia soletrar, mas não sabia. Entender. Palavra de papel de cartório é feita de propósito para a pessoa como ela ficar sem chão. Só que uma coisa ela entendeu sem precisar de ninguém explicar. A data ali era mais velha que a data da escritura que Norberto tinha batido em cima da mesa dela, na tarde em que deu 10 minutos para ela sumir da própria casa. É de valor? Perguntou o menino, encostado no batente, com aquela cara de quem já entendeu o que é. E só quer confirmação. É de encrenca, ela disse, que é uma coisa que costuma valer mais. Foi guardar o papel dentro do corpete e não guardou. Ficou com ele na mão, andando de um lado para o outro daquela cozinha que agora era dela também, com o fogão sempre aceso e o chão de tijolo que ela mesma tinha mandado assentar com o dinheiro do acordo. 2 anos e meio de vista funda, curral novo, gado gordo, horta rendendo verdura para meio arraial e para o armazém, e um nome que as pessoas falavam com um respeito que ela ainda não tinha aprendido a receber sem desconfiar. Foi nisso que o cachorro começou a latir na direção da porteira. Vinha um cavalo pela estrada e atrás do cavalo, coisa que ninguém no arraial tinha visto 3 vezes na vida, vinha um caminhão. Vermelho de poeira até a altura da janela, freando devagar como quem tem todo o tempo do mundo e quer que os outros reparem nisso. Severino estava no curral marcando bezerro, largou o ferro no coxo, veio pelo terreiro limpando a mão na calça e chegou na porteira ao mesmo tempo que Dalva. Os dois já tinham esse jeito de aparecer juntos sem combinar. Do caminhão desceu um homem de meia idade, de camisa limpa demais para a estrada de chão, chapéu na mão em vez de na cabeça, e um sorriso que chegou antes dele. Falou o nome, Firmino, e falou o que fazia antes mesmo de perguntarem, que era comprar gado e vender terra e às vezes o contrário, e que trabalhava para gente da capital que nunca aparecia, porque gente da capital não gosta de poeira. Eu já tô sabendo dessa fazenda faz tempo, ele disse. A fazenda da mulher que ergueu o que homem nenhum conseguia. Isso corre, dona. Corre mais do que a senhora imagina. Dalva não agradeceu. Perguntou o que ele queria, com a voz de quem tem serviço esperando. Firmino tirou do bolso uma cigarreira de metal, bateu o cigarro 2 vezes contra a tampa antes de acender, e o cheiro subiu no ar parado do terreiro. Cheiro doce, de fumo picado fino, dessas que não se vende no armazém do arraial e nem na feira, dessas que vem de caixa fechada da cidade grande. Dalva conhecia aquele cheiro, conhecia de um caderno seu, de uma linha que ela mesma tinha escrito com lápis de ponta gasta numa noite de 2 anos e meio atrás, quando ainda dormia no casebre dos fundos e anotava toda a estranheza daquela fazenda para não enlouquecer sozinha.
O peão mais velho tinha contado que o antigo capataz saía, escondido de noite, e voltava de madrugada cheirando a cigarro fino, que ninguém ali fumava. Ela tinha anotado. Todo mundo achou que era cheiro do cunhado dela. Só que Norberto, ela sabia disso melhor do que ninguém, porque tinha lavado a roupa daquele homem em dia de festa e servido café para ele centenas de vezes. Norberto fumava palheiro, fumo de corda, papel de milho, o cheiro mais barato que tem em Minas. A senhora tá me olhando de um jeito, disse Firmino, ainda sorrindo, soprando a fumaça pro lado por educação. Tô te cheirando, disse Dalva. Ele riu alto, achou graça de verdade, do jeito que homem ri quando não entendeu que levou uma facada. Falou então do que tinha vindo falar, que os patrões dele estavam formando o que ele chamou de um lote, e explicou o que era lote no mesmo fôlego, que era juntar fazenda pequena com fazenda pequena até virar uma grande, porque grande dá para vender para quem tem dinheiro de verdade. Falou em cifra, falou a cifra, devagar, sílaba por sílaba, do jeito que se fala com criança ou com pobre. Severino ouviu tudo sem tirar o chapéu das costas nem mudar de posição. Quando o homem terminou, ele disse só que a Vista Funda não estava à venda, nunca tinha estado, e que o cavalo dele já tinha bebido água, então podia seguir viagem. Firmino concordou com a cabeça, sem discutir nada. Guardou a cigarreira, já com a mão na porta do caminhão, virou e falou a última coisa, como quem lembra de um detalhe sem importância, que o vizinho de cima, do outro lado da serra, tinha dito exatamente a mesma frase em janeiro. E em maio ele assinou. As coisas mudam, dona Dalva. Estrada de chão muda com uma chuva. O caminhão saiu levantando poeira, e o cachorro correu atrás dele até a curva. Dalva ficou na porteira, com o papel do relógio ainda apertado na mão fechada, e demorou para perceber uma coisa que ele tinha dito e que ninguém ali tinha dito para ele. Aquele homem nunca perguntou o nome dela. Naquela noite, Severino esperou o menino dormir para falar do assunto e falou do jeito dele, que ia começando pelo fim. Cê tá com aquele papel no corpete desde a hora do almoço, já entortou de suor, ou cê me mostra, ou cê joga fora. Dalva pôs o recibo em cima da mesa, entre a lamparina e o prato de queijo. Contou do relógio, contou da tampa de trás, contou da data. Severino leu melhor do que ela, não muito melhor, mas o bastante. Passou o dedo por baixo das linhas, devagar, movendo a boca sem som. Isso aqui não é escritura, ele disse. Isso aqui é comprovante de pagamento de imposto de terra. E tá no nome do teu sogro. E daí? E daí que quem paga imposto de terra é quem tá registrado como dono. E a data aqui é 3 anos depois da data que tava na tal escritura que teu cunhado te enfiou na cara. Ele empurrou o papel de volta para ela com 2 dedos, como se o papel fosse ficar mais claro do lado dela da mesa. Dalva, se aquela escritura fosse verdadeira, teu sogro tinha passado a terra inteira pro Norberto e nunca mais pagava imposto nenhum em nome dele. Ele pagou. Aqui tá. Ela ficou olhando aquilo em silêncio, e o silêncio foi comprido. O advogado já provou a fraude. Ela disse por fim. Já acabou. Já teve acordo. Eu peguei o dinheiro e botei tudinho aqui dentro dessa fazenda. Provou que a assinatura era falsa. Provou que o papel era novo demais para ser velho. Severino apagou o cigarro de palha na beirada do fogão e falou o resto sem olhar para ela. Ninguém nunca provou de onde aquela escritura saiu. Teu cunhado é burro, mulher. Homem burro não sabe escolher papel do lote certo para imitar papel de 30 anos. Homem burro compra a fraude pronta. Dalva não dormiu. Ficou deitada olhando o teto e refazendo tudo de trás para frente, do jeito que ela sempre fez conta, começando pelo resultado. Norberto tinha aparecido com o tabelião pronto no primeiro dia depois da 7ª reza. Não no mês seguinte, não depois de procurar cartório, não depois de juntar coragem. 5 dias depois do enterro do irmão, já com o homem da pasta de couro montado no cavalo atrás dele. Aquilo não era plano de quem acabou de ficar viúvo de irmão. Aquilo era plano que já estava pronto e só esperava alguém morrer. De manhã ela mandou o menino para a escola do Arraial, deixou o serviço encaminhado com o peão mais velho e pegou a estrada, sozinha, na direção que ela tinha jurado que nunca mais ia tomar.
A Serra Funda apareceu na curva do jeito que aparece na cabeça de quem sonha com ela toda semana, e foi só chegando perto que Dalva viu o tamanho da diferença. O arame liso estava frouxo em 3 lances. O pomar de goiaba do lado da cozinha tinha secado. Não tinha gado no pasto de baixo, nenhum, e pasto sem gado, em fazenda de gado, é a coisa mais parecida com um cômodo, com um móvel levado. Norberto estava sentado na varanda de tijolo. Não levantou, não tirou o chapéu, não gritou, não mandou ela sair. Ficou olhando ela atravessar aquele terreiro que ela conhecia de cor, e quando ela parou no primeiro degrau, ele disse, com a voz de quem fala com um cobrador que já veio 3 vezes, "Cê veio ver, né? Pois vê." Dalva não sentou. Perguntou direto, sem enrolação, quem tinha feito aquele papel. Ele riu, e a risada morreu no meio, sem chegar em lugar nenhum. Disse que ela tinha vindo de longe para fazer pergunta que já tinha resposta em processo e que o tabelião de óculos redondos tinha perdido o cartório e ido embora do estado e que ele mesmo tinha pagado o que a justiça mandou pagar e que já bastava. Eu não perguntei quem assinou, disse Dalva. Eu perguntei quem fez. E aí aconteceu uma coisa que ela não esperava e que ia demorar para ela conseguir explicar direito para si mesma. Norberto ficou quieto. O homem que tinha enchido uma igreja inteira de choro falso, que tinha sentado na cabeceira que era do irmão sem tirar o chapéu, que tinha contado 10 minutos no relógio para expulsar uma viúva e um menino de 8 anos, esse homem ficou olhando para o pasto vazio e não achou o que dizer. Foi Zuleide quem apareceu na porta da sala, mais magra do que Dalva lembrava, com um vestido bom que já tinha sido lavado vezes demais. Ficou ali segurando o batente e Dalva reparou que ela olhou primeiro para o marido, depois para a estrada, depois para o chão, nessa ordem. Fala para ela. Norberto, cala a boca, mulher, fala, que ela vai descobrir sozinha e aí é pior. Zuleide juntou as mãos na frente da saia e falou olhando para o degrau, a gente não tem mais a Serra Funda. A gente mora nela. Levou um tempo para Dalva entender a frase, e o corpo dela recusou antes da cabeça terminar de traduzir, do jeito que já tinha acontecido uma vez naquela mesma varanda. Norberto falou então, e falou rápido demais, atropelando as palavras, com um ressentimento que não sabia mais para onde apontar. Disse que para pagar o acordo com ela, o dinheiro da parte dela, ele tinha precisado tomar emprestado. Disse que banco não empresta para homem que acabou de perder processo de fraude. Disse que apareceu gente e que essa gente emprestou fácil, rápido, sem exigir quase nada, além de uma assinatura num papel que ele leu por cima. E o que é que estava escrito nesse papel? Perguntou Dalva. Ele demorou para responder e respondeu olhando para o pasto vazio. Estava escrito que se eu não pagasse, a terra respondia. E cê pagou? Ele riu de novo, aquele riso que não chegava em lugar nenhum. Falou que gado tinha morrido, que a seca do ano passado tinha judiado, que o preço do boi tinha caído justo no mês em que ele precisava vender, e que sempre que ele ia fechar um negócio bom com um comprador de fora, o comprador sumia no dia seguinte sem dar explicação, só dizendo que tinha ouvido umas coisas. Dalva sentiu o chão da varanda ficar diferente debaixo do pé. Ela conhecia aquela frase. Tinha ouvido aquela frase da boca de um comprador de gado no terreiro da Vista Funda, 2 anos e meio antes, num tempo em que ela ainda não sabia se ia ter permissão de continuar dormindo debaixo daquele telhado. Na época, todo mundo tinha entendido que era obra do cunhado dela. Norberto. Ela falou o nome dele devagar, e foi a primeira vez em toda a vida que ela chamou aquele homem sem medo e sem raiva, só com a pressa de quem tá vendo água subir. O homem que te emprestou. Ele fuma? O cunhado olhou para ela, e por um instante ficou parecido com o irmão, coisa que ela odiou. Fuma um cigarro fino que fede a coisa boa. Ele disse. Por quê? Ela já estava descendo o degrau quando ele falou o resto, e falou alto, quase gritando para as costas dela, do jeito de quem joga a última pedra porque não tem mais nada na mão. Ele foi lá em casa antes do Herculano morrer, Dalva, uma semana antes, perguntando de terra que ele nem tinha comprado ainda.
Dalva voltou da Serra Funda com aquela frase pendurada no pescoço e não contou ela para ninguém durante 4 dias, e foram 4 dias em que ela trabalhou mais do que precisava, do jeito que quem tem coisa presa por dentro sempre acha serviço para a mão. Quem tirou dela foi o menino, sem querer, do jeito que menino tira. Joaquim chegou correndo do pasto de cima num fim de tarde, com o joelho ralado e a respiração picada, dizendo que tinha achado umas estacas no meio do capim, do lado da nascente, e que tinha estaca pintada de vermelho na ponta e tinha número escrito na madeira e que ele tinha contado 7. Severino largou o que estava fazendo antes do menino terminar de falar. Subiram os 3 com a lamparina, porque o sol já estava caindo atrás da serra e estava lá, 7 marcos de madeira nova, fincados fundo, alinhados numa linha reta que passava por dentro do brejo da nascente e ia morrer no meio do pasto de cima da vista funda. Madeira nova em terra velha é uma coisa que grita. Dalva se abaixou e limpou a terra da base de um deles com o polegar. Tinha número queimado a ferro, tinha data. Isso aqui é medição, disse Severino. A voz dele saiu de um lugar onde ela nunca tinha ouvido a voz dele sair. Alguém andou medindo a minha terra sem me pedir licença. Quando? Ele não respondeu na hora. Ficou olhando o alinhamento das estacas, seguindo com os olhos a linha reta que elas faziam, e Dalva viu no rosto dele o momento exato em que a conta fechou. A água, ele disse. Não é a terra que eles querem. É a água. E explicou para ela ali mesmo, com a lamparina no chão e o menino agarrado na saia da mãe, do jeito mais simples que existe, que era o único jeito que ele sabia falar. Que a nascente da Vista Funda era a mesma que descia para o ribeirão que cortava a Serra Funda embaixo, e que quem fosse dono das 2 beiradas era dono do ribeirão inteiro, e que quem é dono de água em terra de seca não precisa ser dono de mais nada, todo mundo vem até ele. Eles não querem fazenda, disse Severino. Fazenda é o que sobra depois, eles querem a torneira. Dalva ficou de pé no meio daquele capim molhado, e foi ali, com o cheiro de sereno subindo do chão, que ela entendeu o tamanho do que tinha em cima da cabeça deles. Não era um cunhado ganancioso. Cunhado ganancioso quer o que está na frente do olho dele. Aquilo ali era gente que tinha começado a medir a água antes de comprar a terra e que tinha esperado, com toda a paciência do mundo, uma família se quebrar sozinha do lado de cima da serra. Severino, fala. Quando foi o incêndio do Paiol Velho? Ele demorou. Quando falou olhando para a estaca e não para ela. 3 anos e meio. E a proposta para comprar essa fazenda, a primeira, aquela que se recusou, foi antes ou foi depois? O silêncio dele foi a resposta, e foi uma resposta que Dalva não queria ter recebido porque ela viu, na luz amarela da lamparina, um homem grande virar do avesso em pé. Severino pegou a lamparina do chão, disse, com a voz seca, que era para levar o menino para dentro que estava esfriando, desceu a serra na frente dos 2, andando rápido demais, e naquela noite não sentou na ponta da mesa. Dalva deixou o prato dele ali mesmo, no lugar de sempre, e não disse nada, do jeito que ela tinha feito na primeira semana em que pisou naquela casa. O que Dalva não viu, e nem podia ver, foi o que aconteceu naquela mesma noite no quarto de hotel do Arraial, o único que tem, em cima do armazém, com janela que dá para a praça. Firmino tirou a camisa limpa, pendurou no espaldar da cadeira com cuidado de quem só tem 3, e sentou na beirada da cama com uma pasta aberta no colo. Lá dentro tinha mapa, tinha lista de nome, tinha coluna de valor escrita com letra caprichada. Ao lado do nome da Serra Funda tinha um traço, coisa já resolvida. Ao lado do nome da Vista Funda não tinha nada. Ele ficou um tempo comprido com o lápis parado em cima daquela linha vazia. Firmino não era homem de gostar da parte que vinha agora. Ele gostava da parte de chegar, da parte de conversar, da parte em que o sujeito escuta a cifra e a boca dele fica seca. Essa parte ele fazia bem e fazia com prazer. A parte de apertar, essa dava nele uma coceira no meio das costas que nem banho tirava. Tinha uma sócia na capital que dizia que isso era luxo de homem que quer ganhar dinheiro e continuar dormindo bem, e que os 2 não cabem na mesma cama. Ele pegou o lápis,
Escreveu ao lado do nome da vista funda uma palavra só, e a palavra foi mulher. Depois ficou olhando aquilo e riscou por cima 3 vezes, com força, até furar o papel. Não porque tivesse mudado de ideia, porque tinha lembrado, do jeito que a gente lembra sem querer, de uma outra mulher que tinha ficado no caminho dele numa fazenda dessas, 3 anos e meio antes, e que também não quis assinar, e que também achou que fazenda pequena tem dono de verdade. Firmino acendeu um cigarro na janela e olhou a praça vazia do arraial, falou baixinho, para ninguém, do jeito que homem falta com Deus, quando acha que ninguém tá ouvindo, que aquilo ali não era com ele, que ele só fazia a parte do papel. Na manhã seguinte, na vista funda, o peão mais velho chegou na cozinha com o chapéu na mão antes do café ficar pronto, coisa que nunca acontecia, e disse para Dalva que era melhor ela ir ver com os próprios olhos. O bebedouro de pedra do curral, aquele mesmo do dia do copo de água, estava cheio até a borda. Só que a água tinha uma cor que não era cor de água, tinha um brilho gorduroso na superfície, dessas manchas que fazem arco, íris quando bate sol, e no fundo dava para ver o rastro de alguma coisa despejada de balde durante a noite. 2 vacas já tinham bebido. Uma delas estava deitada no canto do curral, com a barriga estufada e a respiração curta, e não levantou nem quando Dalva chegou perto. Severino chegou atrás, olhou o bebedouro, olhou a vaca, e Dalva viu a mão dele fechar em cima do mourão da porteira até o nó do dedo ficar branco. Isso aqui não é recado para mim, ele disse. Não? Não. Recado para mim vinha de noite e vinha no paiol. Ele virou para ela e falou a coisa mais direta que já tinha falado desde o dia em que ofereceu 3 meses de experiência. Isso aqui é para você. Eles querem que eu olhe para essa vaca e lembre que tudo começou a dar errado no dia em que você chegou. A vaca morreu no dia seguinte e a outra ficou dando leite ruim por 2 semanas. Severino passou aqueles dias de um jeito que Dalva já tinha visto uma vez, no primeiro mês dela naquela casa, quando ele ainda comia de pé encostado no batente porque sentar. A mesa era um convite que ele não tinha coragem de aceitar. Falava o necessário, saía cedo, voltava tarde, e numa quinta-feira ele saiu antes do galo e não avisou para onde ia, e voltou no fim da tarde com a roupa boa amassada de estrada e um jeito de quem resolveu alguma coisa. Dalva esperou ele comer, esperou o menino sair da mesa, aí perguntou, "Cê foi na cidade?" "Fui, falar com ele." Ele não confirmou com palavra nenhuma, só com o queixo. Severino empurrou o prato para o meio da mesa, coisa que ele fazia quando ia dizer algo que não gostava de dizer. Falou que tinha ido, sim. Falou que homem se resolve com homem, que ele não ia deixar aquele sujeito envenenar bebedouro dele e depois mandar recado pela mulher da casa. Falou que sentou na frente do Firmino num escritório com ventilador de teto e perguntou, na cara, o que é que ele queria. E ele falou? Falou. Ele quis comprar o pasto de cima, só o pasto de cima, com a nascente dentro. Deixava o resto da fazenda comigo, deixava o curral, deixava a casa. Ofereceu um dinheiro que dava para refazer cerca da vista funda inteira. Dalva não disse nada. Só ficou olhando para ele. Eu não vendi, disse Severino, mas se assinou alguma coisa. Ele demorou o tempo de uma respiração comprida. Assinei um papel dizendo que se um dia eu vendesse aquele pasto, ele tinha o direito de comprar primeiro, pelo preço combinado hoje. Ele chamou de preferência. Disse que não valia nada se eu nunca vender. Que era só para ele mostrar para os patrão dele, na capital, que a viagem dele não tinha sido perdida. E se leu, li o que dava para ler. Dalva levantou da mesa devagar, foi até a pia e ficou de costas para ele com as 2 mãos apoiadas na pedra. Quando falou, falou sem virar. Severino, faz 2 anos e meio que eu cuido dessa conta. Você já viu eu assinar alguma coisa sem passar 2 dias com o papel debaixo do travesseiro? Não, pois é. E se assinou num escritório com ventilador de teto, na frente do homem que matou a nossa vaca, no mesmo dia em que ele te ofereceu o dinheiro. Ele não teve o que responder, e o pior é que não tentou. Ficou sentado ali, com as mãos abertas em cima da mesa, um homem grande, que tinha atravessado 3 anos desconfiando de tudo
e que tinha ido justo confiar na única coisa que não devia, que é a própria cabeça quando ela tá com raiva. O sábado de feira chegou com o arraial cheio, do jeito que fica quando tem gado para vender e chuva atrasada para reclamar. Dalva desceu com 2 carros de verdura, com o menino no banco do lado, e o armazém estava lotado até a porta. Firmino já estava lá dentro, de pé, encostado no balcão, com o chapéu na mão e uma roda de gente em volta, falando alto o suficiente para quem estava do lado de fora escutar. Explicava, com muita paciência, que a região ia mudar, que gente da capital estava chegando, que quem entrasse cedo ganhava e quem entrasse tarde ia vender pela metade daqui a 2 anos. E aí ele viu Dalva na porta e fez uma coisa que ninguém esperava. Abriu espaço para ela com o braço, chamou ela pelo nome na frente de todo mundo e disse que ela era a prova viva do que ele estava falando. A dona Dalva sabe, o homem dela já entrou, assinou comigo terça-feira. Foi como jogar pedra em telhado. A roda de gente virou para ela, toda de uma vez, e Dalva sentiu naquele instante uma coisa que ela conhecia bem demais, que é o peso de 30 pares de olho decidindo o que a gente é, sem pedir licença. Já tinha sentido na porta de 2 conhecidas do arraial, muito tempo atrás, com uma trouxa de pano azul no quadril. Ela não subiu o tom, atravessou o armazém devagar, com a sacola de verdura ainda no braço, e pôs a sacola em cima do balcão, do lado da mão dele. Mostra o papel, seu Firmino. Não é hora, dona. Negócio de gente é entre as pessoas. Se acabou de falar do meu marido para 30 pessoas, agora tá íntimo. Mostra. Alguém riu no fundo do armazém e o riso ajudou. Firmino sorriu sem gosto nenhum e tirou a folha da pasta com 2 dedos e segurou aberta na altura do peito para todo mundo ver e ninguém alcançar. Dalva não tentou pegar. Olhou de longe, achou o que procurava e leu em voz alta o que estava escrito no alto da folha, do lado direito, onde ninguém repara. Leu o número do lote e leu a data da medição. Aí ela tirou de dentro da sacola de verdura, debaixo da couve, uma estaca de madeira nova com a ponta pintada de vermelho e bateu ela em cima do balcão com força suficiente para fazer o vidro dos doces tremer. O número é o mesmo, ela disse. E a data que está queimada nessa madeira é de fevereiro do ano passado. Meu marido assinou terça-feira. Esse homem mediu a nascente da nossa terra 1 ano e meio antes de pôr o pé no nosso terreiro. O armazém ficou daquele silêncio que a gente sente na pele. O dono do balcão parou de embrulhar rapadura no meio do embrulho. Isso não prova nada, disse Firmino. E a voz dele saiu certinha, mas ele bateu o cigarro na tampa da cigarreira 2 vezes e não acendeu. Prova uma coisa só, disse Dalva. Que quando o senhor chegou aqui dizendo que soube da minha fazenda, por causa da minha fama, o senhor mentiu na primeira frase. Quem mede terra dos outros no escuro não vem pela fama de ninguém. E foi então que a coisa saiu do lugar, do jeito que sempre sai, pela mão de quem tem menos a perder. Norberto estava lá, no canto do armazém, encostado no saco de sal, e ninguém tinha reparado nele, porque fazia meses que ninguém reparava nele. Ele atravessou a roda, agarrou Firmino pela camisa limpa e falou na cara dele, com a voz rachada, uma coisa que o arraial inteiro escutou. Foi você que me deu aquele papel. Foi você que me deu a escritura pronta e disse que se meu irmão morresse eu não ia ter trabalho nenhum. 2 homens seguraram Norberto pelos braços. A camisa de Firmino rasgou na altura do bolso e a cigarreira caiu no chão de tábua e ficou lá, aberta, com os cigarros brancos espalhados no meio da poeira de feira, e ninguém abaixou para pegar. Zuleide, parada na porta com a cesta vazia, ficou branca do jeito que já tinha ficado uma vez antes, no mesmo lugar, no mesmo tipo de sábado. Firmino ajeitou o colarinho rasgado com uma calma que assustou mais que o grito, olhou para o Norberto sendo segurado, olhou para a roda de gente e disse, sem levantar a voz, que homem endividado fala qualquer coisa e que na segunda-feira, às 8 da manhã, o prazo do empréstimo da Serra Funda vencia e que ele lamentava muito. Depois virou para Dalva e falou baixo, só para ela, com o sorriso de volta no lugar. A senhora acabou de custar uma casa para sua cunhada. Isso é que dá querer ganhar na frente dos outros.
Na segunda-feira, às 8h10 da manhã, um oficial de justiça e 2 homens de caminhão pararam na porteira da Serra Funda. Dalva soube pela boca do leiteiro, que soube da boca do filho do ferreiro, que tinha visto tudo da estrada. Contou que Norberto não gritou. Contou que ele ajudou a carregar a própria mobília, que colocou o guarda-roupa em pé no chão do terreiro porque não cabia no caminhão, e que ficou um tempo comprido com a mão em cima daquele guarda-roupa no meio do pátio, sem nada em volta. Naquela noite bateram na porta da Vista Funda. Zuleide veio a pé. Tinha andado 2 horas de estrada de chão com um sapato que não era de andar e trazia debaixo do braço uma caixa de papelão amarrada com barbante. Ficou parada na porteira, do lado de fora, sem empurrar, e Dalva foi até lá com a lamparina. Ficaram as duas ali, com o arame entre elas, e nenhuma achou o começo. Cê deve tá contente, disse Zuleide. Eu já dormi debaixo de uma ponte com meu filho, Zuleide. Nunca mais achei graça nenhuma em casa vazia. A cunhada apertou a caixa contra o peito. Falou que o marido tinha ficado na casa de um primo, que ela não ia entrar, que só tinha vindo trazer aquilo e ir embora. E aí, a voz quebrou no meio, do jeito que quebra a voz de quem segurou por 3 anos. Eu assinei, Dalva. Assinou o quê? Aquele papel que te tiraram de casa. Tinha 2 linhas embaixo para testemunha. Uma era do tabelião. Ela levantou os olhos pela primeira vez. A outra era minha. Eu assinei antes do seu marido morrer. Dalva ficou com a lamparina na mão e não sentiu o braço. Quanto tempo antes? 1 semana, talvez 2. Zuleide falava rápido agora, despejando. Eu não sabia de morte nenhuma. Juro pela minha alma. O homem chegou lá em casa e disse pro Norberto que era papel de precaução, que irmão de fazenda sempre briga e que era bom deixar tudo arrumado antes de precisar. Eu achei feio, mas achei papel. Aí o Herculano caiu do cavalo, Dalva. Caiu do cavalo por causa de uma cascavel, todo mundo viu, o menino viu. Não teve mão de ninguém nisso. Eu sei, disse Dalva. A cunhada procurou a mão dela por cima do arame e não achou. Então cê entende que não foi. Eu entendo que não teve mão, disse Dalva, e a voz dela saiu de um lugar frio. O que eu não entendo é como é que um homem prepara papel para depois que meu marido morrer, e 1 semana depois meu marido morre, e esse homem não fica nem surpreso. Zuleide passou a caixa por cima do arame, disse que era o que tinha sobrado da gaveta do escritório da Serra Funda, que ela pegou de noite antes dos homens chegarem e que tinha carta lá dentro. Depois virou e desceu a estrada no escuro, sem lamparina, e Dalva ficou olhando aquela mulher sumir na curva e não conseguiu sentir por ela nem raiva nem pena, só um cansaço antigo. A caixa ficou em cima da mesa da cozinha a noite inteira e não foi aberta porque a chuva chegou. Chegou daquele jeito que chuva de outubro chega em Minas, sem aviso e com raiva, batendo na telha como se estivesse cobrando alguma coisa. Perto das 10, Severino levantou para ver o gado. Dalva foi olhar o menino no quarto e o quarto estava vazio, com a janela encostada e a cama arrumada por baixo do cobertor, do jeito que menino faz quando quer enganar. Ela desceu gritando o nome dele, e o grito dela subiu por cima do barulho da chuva, e depois disso a Vista Funda inteira acordou. Foi o peão mais velho quem achou o rastro. Bota pequena, subindo pro pasto de cima, com o barro ainda macio nas bordas da pegada, coisa de menos de 1 hora. E foi Severino quem entendeu antes de todo mundo para onde o menino tinha ido, porque foi ele quem tinha falado, na frente do menino, com a lamparina no chão do brejo, que aquelas estacas eram a marca do homem em cima da terra deles. Ele foi arrancar as estacas, disse Severino, já correndo pro estábulo. Ele ouviu a gente. Ele foi arrancar as estacas sozinho. A subida do pasto de cima com chuva é uma coisa que ninguém que tem juízo faz de noite. Fizeram. Severino na frente com o cavalo pela rédea, Dalva atrás com a saia enfiada na cintura, os 2 peões abrindo pelos lados com lampião de vidro embaçado, o brejo da nascente, que no seco é um lugar bobo onde vaca atola até o joelho, com chuva vira outra coisa, porque a água desce da serra toda de uma vez e passa por ali antes de virar ribeirão. Acharam 4 estacas arrancadas, jogadas de qualquer jeito no capim.
Acharam a quinta com a mão do menino ainda em volta dela. Joaquim estava com água na altura do peito, encostado no marco de madeira, com as duas mãos agarradas na estaca e os pés já sem chão firme, e não gritava mais porque tinha gritado até acabar. Foi Severino quem entrou naquela água. Entrou pisando torto, com o cavalo puxando para trás, e Dalva viu a correnteza levar o chapéu de palha dele serra abaixo. E não viu mais nada durante um tempo que ela nunca soube medir. Quando o homem voltou para a beira, veio com o menino debaixo do braço, do mesmo jeito que tinha levantado ele do chão do terreiro na primeira tarde, sem cerimônia nenhuma, e não deu explicação nem naquela vez nem nessa. Joaquim tossiu água a noite inteira e ficou com febre até quarta-feira. E na quarta-feira de manhã, com o menino dormindo enfim e a chuva parada, Severino sentou na beirada da cama dele e ficou ali sem fazer nada, olhando aquele menino respirar. Dalva parou na porta e não entrou. Eu assinei o papel do homem, ele disse sem virar. E o teu filho quase morreu, arrancando estaca dele porque achou que a culpa de tudo era a mãe dele estar aqui. Severino. Deixa eu falar, mulher, que eu levo 3 anos para juntar coragem de novo. Ele passou a mão no rosto. Quando a Azira morreu, eu jurei que eu não deixava mais ninguém chegar perto, porque perto de mim as coisas pegam fogo. Aí você chegou pedindo um copo d'água, e eu deixei. E agora tá tudo pegando fogo de novo, e eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz naquela noite, que é sair correndo atrás de socorro em vez de olhar para dentro da minha própria casa. Dalva atravessou o quarto, pegou a mão dele e falou a coisa mais dura que já tinha falado para aquele homem. Então para de sair correndo e abre aquela caixa comigo. A caixa tinha dentro o que caixa de gaveta de fazenda sempre tem, que é papel demais e nada em ordem. Recibo de sal, conta de ferreiro, um caderno de vacina de gado, uma foto de casamento de gente que nem Dalva nem Severino conheciam. Debaixo de tudo tinha um maço de cartas amarradas com barbante, todas com o mesmo tipo de letra caprichada, todas assinadas só com uma letra e um traço. Dalva leu as cartas em voz alta, uma por uma, sentada no chão da cozinha com as costas na parede, e Severino ouviu de pé, encostado no batente da porta dos fundos, no mesmo lugar onde comia sozinho, no tempo em que não confiava em ninguém. As cartas não falavam de terra, falavam de prazo. Tinha carta cobrando Norberto por não ter resolvido a situação da viúva. Tinha carta lembrando que o dinheiro emprestado não era do remetente, era de gente da capital, gente que não anda em estrada de chão e que também não perdoa atraso. E tinha uma de março, com uma frase que Dalva leu 3 vezes antes de entender que estava lendo a sentença do próprio Firmino. Se as 2 beiradas do Ribeirão não estiverem no mesmo nome até o fim do ano, eu perco mais do que o senhor. Dalva pôs a carta no colo e ficou olhando o pé do fogão. Ele tá com pressa, ela disse. Ele tá com o pescoço no laço, disse Severino. Não, ele tá com o pescoço no laço e com a corda na mão de outro homem. É diferente. Ela levantou do chão, sacudiu a saia e, a partir daquele momento, falou do jeito que falava quando dava ordem no curral. Ele não precisa da nossa fazenda, Severino. Ele precisa das 2 beiras do mesmo ribeirão. Uma ele já tem, que é a Serra Funda, porque a dívida do Norberto vence e a terra responde. A outra é a nossa, e a nossa ele não vai ter. Então basta a Serra Funda escapar da mão dele, que a conta inteira dele desmonta. E como é que a Serra Funda escapa? Aquele homem já perdeu a terra, mulher. Já levaram até o guarda-roupa. Escapa se alguém pagar a dívida antes dele executar. Severino olhou para ela e olhou para a cozinha em volta, e Dalva viu no rosto dele a conta sendo feita e o resultado chegando. Nós não temos esse dinheiro. Não em dinheiro, ela disse. Temos em gado. Foi a coisa mais dura que Dalva já tinha decidido, e ela decidiu de pé, na cozinha, num quarto de hora, e depois levou 3 dias para conseguir dormir uma noite inteira. Aquele gado era 2 anos e meio de vida dela. Era a novilha que ela ajudou a nascer numa madrugada de junho com a mão dentro da vaca e o lampião pendurado no mourão. Era a prova, na frente do arraial todo, de que competência não pergunta antes se é homem ou mulher que carrega. Vender era voltar a ter pasto vazio,
que é a coisa mais parecida com um cômodo com um móvel levado. Ela vendeu. Vendeu em 3 dias, na marra, aceitando o preço de quem vende com pressa, e o comprador foi um fazendeiro de outro município que ela mesma foi buscar de charrete, porque não quis vender para ninguém que pudesse estar do lado de lá. Severino não discutiu nem uma vez, só fez uma coisa, no dia da venda. Foi até o quarto do fim do corredor, aquele que tinha ficado trancado 3 anos, e voltou com um par de brincos de ouro num saquinho de pano e botou em cima do monte de dinheiro sem falar nada. Dalva olhou para o saquinho, olhou para ele. Ela ia querer, disse Severino. Na sexta-feira de manhã, no cartório da cidade, com o advogado de fala mansa do lado e o menino de camisa boa sentado no banco de espera, Dalva pagou a dívida da Serra Funda até o último centavo e pediu recibo de 3 vias e conferiu as 3 com o dedo em cima de cada linha antes de guardar. Ela não virou dona da Serra Funda. Fez questão de não virar. Deixou a terra no nome do Norberto e ficou só com o papel da dívida na mão e explicou para o advogado, que não entendeu de primeira, que era exatamente assim que ela queria, porque terra ela já tinha, e o que ela precisava era que aquele homem soubesse, todo santo dia até o fim da vida, quem é que segurava a corda dele agora. Firmino soube na segunda-feira. Ele estava no quarto de cima do armazém quando o telegrama chegou da capital, e o telegrama tinha 4 linhas, e a última linha era um nome de outro homem, que ia assumir a região. Firmino leu de pé, sentou na beirada da cama. Ficou um tempo comprido com os cotovelos no joelho e o papel pendurado entre os dedos. Depois se levantou, abriu a pasta de couro, tirou o mapa, tirou a lista de nome, tirou a folha em que ele tinha riscado uma palavra até furar o papel e queimou tudo no fundo de lata da bacia de barba, sem pressa, folha por folha, com a janela aberta para a fumaça sair. Enquanto queimava, ele falava sozinho, do jeito que homem fala quando acha que ninguém está ouvindo, dizendo que tinha avisado desde o começo, que fazenda pequena tem dono de verdade e que quem manda de longe nunca acredita. Sobrou uma folha. Ele olhou para ela, mordeu a beira do lábio e enfiou no bolso. Chegou na Vista Funda no fim daquela tarde a cavalo, sem caminhão, sem camisa limpa, e parou na porteira sem empurrar. Dalva foi até lá com a mão suja de terra da horta e não abriu. Vim me despedir, ele disse. Cê veio ver se sobrou alguma coisa. Ele riu, e dessa vez foi um riso curto, verdadeiro. Falou que ela tinha feito uma coisa que ele nunca tinha visto ninguém fazer em 20 anos de estrada, que foi comprar dívida em vez de comprar terra. Falou que gente da capital não entende isso, porque gente da capital só conta o que dá para medir com trena. A senhora vendeu o gado todo, ele disse. Ficou sem nada de novo. Para quê? Para salvar o teto de um homem que te pôs para fora de casa com 10 minutos e um menino de 8 anos na mão. Eu não salvei o teto dele, disse Dalva. Eu comprei a boca dele, e boca de homem endividado. O senhor mesmo ensinou lá no armazém, fala qualquer coisa. O sorriso dele parou no meio. Segunda-feira ele vai depor na cidade, ela disse, com o advogado, com o meu cunhado sóbrio e com a mulher dele do lado. Vão contar quem levou aquela escritura pronta na casa deles, quem pagou o tabelião de óculos redondos e em que semana isso foi. O senhor não vai preso por causa da minha história. Seu Firmino. História de viúva expulsa não prende ninguém nesse país, mas vai ficar tudo escrito, com carimbo, num papel que vai para a capital. E o senhor vai ter que explicar para a gente que manda no senhor por que é que o nome dele está encostado no meu. Firmino ficou olhando ela por cima do arame, e naquele momento a distância entre os dois era de 1 metro e era de mundo. A senhora é pior do que eu, ele disse. Eu sou o que a estrada fez. O senhor foi o que fez a estrada. Ele puxou a rédea e já tinha dado 2 passos com o cavalo quando parou e falou por cima do ombro, sem virar o rosto, uma última coisa, do jeito de quem joga a pedra que estava guardando no bolso desde o começo. A outra também achou que era só não assinar. Depois foi embora pela estrada de chão vermelho, sem pressa, e o cachorro não correu atrás dessa vez.
Dalva ficou na porteira até a poeira baixar. Voltou para a cozinha com aquela frase martelando. Sentou na mesa onde a caixa de papelão ainda estava aberta e começou a arrumar os papéis para devolver o que era do Norberto, porque ela ia precisar da caixa vazia para guardar o recibo de 3 vias. Foi aí que o fundo da caixa, molhado da chuva de terça, soltou. Debaixo do papelão descolado tinha um envelope pardo que nunca tinha estado no meio dos outros, com poeira mais velha, com a beira roída de traça. Dentro dele, uma folha só, recibo de sinal de pagamento, dessas coisas que se assina quando alguém dá dinheiro adiantado por uma terra que ainda vai comprar. A data era de 4 anos antes. O valor era alto. E na linha de baixo, na linha de quem recebeu o dinheiro, tinha uma assinatura de letra fina, de mão de mulher, e o nome estava escrito por inteiro com todas as letras, do jeito que a gente escreve quando quer que não reste dúvida nenhuma. Dalva conhecia aquele nome. Tinha ouvido ele na boca de Severino em 3 anos e meio, sempre baixo, sempre uma vez só por conversa, sempre do jeito que se fala de uma coisa que ainda dói, Azira. E lá fora, no terreiro, os passos de Severino já vinham subindo o degrau da varanda,